Olá, seres humanos, aqui estamos nós em mais um podcast chato pra caralho e blá blá blá, enfim. No podcast de hoje eu vou falar sobre algumas coisas que eu percebi nos últimos dias e contextualizar isso com filosofia, então vai ser uma espécie de desabafo filosófico, vamos colocar assim. E, bom, como o nome do podcast já diz, Não Há Esperança, é um podcast bem de gênero, como vamos colocar, pessimista, vamos colocar assim. Então, se eu estiver falando meio lento, se eu tiver com uma voz meio de morto, eu sei que eu tenho voz de morto, mas se eu tiver mais do que o normal é porque meu ânimo não tá no melhor dos estados. Mas antes de tudo, eu vou contextualizar as coisas, porque assim vai ficar mais fácil de explicar o meu ponto de vista, desenvolver, blá blá blá, e enfim, vamos lá, não vamos ficar com enrolação. Não há esperança. Por quê? Bom, como vocês devem ter visto nos dois últimos vídeos que eu postei, eu andei viajando. No final de semana de 3 semanas atrás eu fui para Guarulhos, não é lá uma viagem do caralho, eu moro em Campinas, então não é tão longe. Mas mesmo assim, só de sair do meu quarto, só de sair do meu habitat é alguma coisa, porque por mim eu passaria 24 horas por dia, 7 dias por semana aqui. E aí eu passei uns dias na casa de uns amigos, acho que 3 dias no total, foi bacana. Aí depois dessa passada em Guarulhos, eu fui para Minas Gerais e aí em Minas Gerais eu gravei esses vídeos que eu postei no canal, no Canyon e também na Cachoeira. E foi muito bom, foi muito proveitoso. Foram também 3 dias e foram 3 dias bem aproveitados. Rolou bastante coisa nesse acampamento. E, aliás, num podcast posterior a esse, não nesse, mas em um próximo, eu vou falar uma das conclusões que eu tive com essa ida ao acampamento. Acampamento não, essa ida a Minas Gerais. Fiquei numa área bem, assim, afastada da cidade, de chácara, tipo, lá na puta que pariu, não tinha nem sinal de internet. E aí eu pude sentir algumas coisas e cheguei a algumas conclusões, especialmente depois de eu ter voltado da cidade, mas isso vai ficar para outro podcast. E aí depois de Minas Gerais eu passei esse final de semana agora que passou em São Paulo. Não é uma gigantesca viagem, Campinas para São Paulo dá 1 hora e pouco de distância. Porém, como eu disse, eu saí do meu quarto e blá blá blá, e aí eu fui me encontrar, aliás, com o Diego, que olha como as coisas são. Eu comecei esse podcast despretensiosamente. Hoje em dia eu vou dormir em casa de ouvinte, não para fazer putaria, não imaginem putaria. Mas é porque o Diego tava comigo no carnaval, naquele vídeo lá que o Hernani postou no canal dele, do rolê do carnaval. E aí ele me chamou para passar um gesso lá na casa dele e foi isso que eu fiz. E aí me encontrei inclusive com o pai do Cebolinha, um salve aí pro pai do Cebolinha. O Thales, que é um outro ouvinte dos canais aí de podcasts depressivos. E aí foi nós quatro, eu, o Thales, o pai do Cebolinha e o Diego. E foi também um final de semana bem bacana. Eu tive que me aventurar por São Paulo, peguei bastante metrô, bastante ônibus, mesmo sem conhecer nada. Tive que literalmente me virar e conseguir me virar. Isso me deixou um pouco feliz, um pouco orgulhoso, digamos assim. Mas o que eu quero falar não é exatamente sobre isso. Quando eu tava na casa do Diego, teve um dia, acho que o domingo, que o Diego foi trabalhar. E aí eu fiquei sozinho, não sozinho na casa, porque ele mora com a mãe, acho que é a avó dele, sei lá. E aí também tava ela na casa dele, só que eu simplesmente fiquei, enquanto ele tava trabalhando, eu fiquei o tempo praticamente inteiro no quarto dele. E no quarto dele, sem ter muita coisa que fazer. E aí comecei a pensar na realidade das coisas ao som de Deaf Heaven, que é a minha banda favorita. E em meio a pensamentos que eu fui tendo essa hora sozinho no quarto, sozinho no mundo, eu cheguei à conclusão, como eu chamo, como eu vou chamar agora, Black Pill. Eu antes de ontem,
antes de ontem, porque já passou da meia-noite, antes de ontem eu gravei um podcast com o Brian, do Decadência Podcast. Aliás, eu vou até deixar o link, acho, do podcast dele que eu gravei com ele na descrição, em que eu usei também esse termo Black Pill para designar o que eu senti lá na casa do Diego. Eu detesto esses termos, Red Pill, Black Pill, real e nego que se auto-intitula assim, eu sou Red Pill, eu sou Black Pill. Mas por falta de um termo melhor, por falta de algo que seja mais assim, que dê para vocês entenderem de maneira mais universal, eu vou utilizar o termo Black Pill, que é quando você tem uma epifania nihilista, vamos colocar assim. E aí eu tomei uma Black Pill na casa do Diego e demorou dias para digerir essa Black Pill. Na verdade, eu ainda estou digerindo isso, o que eu pensei e tal. E me voltou pensamentos suicidas, me voltou um sentimento de desânimo geral e, como está escrito aí no nome do podcast, a grande conclusão foi: não há esperança. E, bom, o que eu quero dizer com não há esperança? Que simplesmente as coisas não vão mudar. Que simplesmente a esperança de que algo no mundo vai melhorar ou de que algo... Isso vale para mim, eu posso dizer por mim, que algo em mim mesmo vai melhorar. É inútil, ou que eu vou superar minhas limitações, ou de que eu vou conseguir algo nessa vida, tudo isso é inútil, não há esperança de conseguir isso por uma série de questões que eu já vou explicar. Não há esperança em que sentido? Qual o significado de não há esperança? Não há esperança no sentido de que nossa vida, a vida humana, e não somente a vida humana, mas toda a existência como a gente conhece, é regida por ciclos. Então, tem o ciclo da criação, tem o ciclo da manutenção, tem o ciclo da destruição. E aí depois o ciclo da criação, que é, na verdade, recriação, manutenção, destruição. Criação, manutenção, destruição. E assim vai eternamente, como no eterno retorno. O tempo em que a gente vive é basicamente um tempo cíclico. O tempo não é uma linha... O tempo, se você for contar assim em números, tipo o ano 1, ano 2, ano 3, é uma linha reta. Porém, se você for contar o tempo da perspectiva metafórica do acontecimento da realidade em que a gente vive, vamos colocar assim, da realidade em que a gente vive basicamente, o tempo é cíclico. Nietzsche já falava disso, do eterno retorno. As coisas sempre começam e depois voltam ao mesmo estado e começam de novo e voltam ao mesmo estado. Então, por exemplo, exemplos do que eu estou falando. Alguém nesse exato momento está morrendo e alguém nesse exato momento está nascendo. Alguém nesse exato momento está morrendo, alguém nascendo. Alguém morrendo, alguém nascendo. E ad infinito até a humanidade perecer finalmente. Outro exemplo, não somente nós seres humanos, mas qualquer ser vivo tem que se alimentar. Então surge alimento, consome alimento, surge alimento, consome alimento. E por que consome alimento? Porque algo morre para algo consumir. Então, por exemplo, um animal apodrece, decompõe, os fungos comem um animal, nós comemos o fungo, os vermes comem o nosso corpo, e aí a terra come o nosso corpo, a terra se alimenta do que existe na nossa carne, e aí os vegetais, as plantas se alimentam do que estava no nosso corpo, das nossas vitaminas e minerais que alimentam a vaca, e assim vai num ciclo infinito. Esse é o ciclo do eterno retorno, esse é o ciclo em que a gente vive basicamente, que é muito provavelmente imutável. As coisas estão nesse ciclo de criação, manutenção, destruição ad eterno, e o próprio universo muito provavelmente segue essa regra. Então, se você, por exemplo, já estudou minimamente o Big Bang, você vai saber que antes o universo inteiro estava dentro de uma bola, vamos colocar assim, entre aspas, bola, para melhor entendimento, de uma bolinha. E aí essa bolinha aumentou a pressão interna dela, ela explodiu e começou um movimento de expansão. Então os cientistas dizem que hoje em dia o universo está se expandindo.
as coisas estão ficando cada vez mais uma longe da outra, vamos colocar assim. Então, por exemplo, a distância que há entre a Terra e a Lua, a cada ano que passa, está aumentando, até chegar um ponto em que a Lua vai estar tão distante da Terra que a Terra vai perder o satélite, que é a Lua. E tudo, segundo os cientistas, segundo a teoria do Big Bang, tudo está se distanciando, tudo está se expandindo. Até que possivelmente vai chegar um ponto futuro, e isso não se sabe quando, provavelmente daqui a bilhões de anos, isso se é o apocalipse, ou sei lá, Armagedon, sei lá o que aconteceu antes, vai chegar num ponto de expansão do universo em que há duas possibilidades do que vai acontecer, duas hipóteses científicas. Eu não lembro o nome das duas, mas eu já li sobre as duas. Uma hipótese é de que as coisas vão se expandir tanto, o universo vai ficar tão expandido, as coisas vão se ficar tão elásticas que isso vai causar uma reação nuclear em massa no universo inteiro. Por quê? Porque vai começar tudo a se expandir, tudo quebrar. E aí vai chegar um ponto em que até o átomo, que é a menor partícula existente, vai se quebrar, vai se expandir. E aí, para quem já estudou química, física, sei lá, sabe que quando o átomo se expande ou quando o átomo quebra ou deixa de existir, ele libera energia. Então imagina os átomos do universo inteiro todos se quebrando por estarem se elasticando, se expandindo, vamos colocar assim. Isso vai gerar simplesmente uma vai gerar uma explosão atômica gigantesca no universo inteiro e vai tudo acabar, basicamente. Essa é uma das teorias de como o universo vai acabar. A outra teoria, que é uma teoria que está mais envolvida nesse lance do tempo cíclico e tal, é a teoria de que vai chegar num ponto em que o universo vai parar de se expandir, isso daqui igualmente a bilhões de anos, provavelmente nós seres humanos não vamos mais nem estar aqui. E aí, nesse ponto de bilhões de anos dela ter se expandido, tudo vai começar, ao invés de começar a se expandir, vai começar tudo voltar. Então vai tudo voltar, vai tudo se desexpandir e voltar a ser uma bolinha igual como era o estado inicial das coisas. Então é como se fosse o universo era uma bolinha, explodiu, todo mundo correu para um lado, aí daqui a pouco todo mundo corre de volta para onde estava e todo mundo se junta de novo e vira uma bolinha de novo. Essa é a segunda teoria de como o universo pode acabar. E isso eu contei essa historinha basicamente para justificar que até mesmo o universo em que a gente vive é possivelmente cíclico. E o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso é que as mazelas que a gente vê hoje, as coisas boas que a gente vê hoje, isso não é simplesmente novidade, tudo está acontecendo de novo. Então, assim como tem gente estuprando alguém, tem pessoas estuprando pessoas hoje, ontem também havia pessoas estuprando pessoas. Amanhã continuará havendo pessoas estuprando pessoas e assim vai. Assassinato, assim como há 1000 anos atrás o pai assassinava o filho, hoje em dia também tem pai assassinando filho. Daqui a 1000 anos, se o ser humano ainda existir ainda, muito possivelmente vai existir pai assassinando filho e por aí vai. Assim como hoje existem atos de bondade, ontem também existiram atos de bondade, amanhã também vai existir e assim continua toda essa merda. Aí você pode argumentar, mas esse ciclo se quebra porque houve um período em que o ser humano não existia. Ok, mas mesmo se você estudar a natureza, se você vê os animais não humanos, você vai ver que existe assassinato, digamos assim, entre animais não humanos. Assassinato, às vezes, não é nem questão de alimentação, às vezes é questão meramente de defesa territorial. Por exemplo, se você lê sobre os hipopótamos são animais extremamente territoriais. E mesmo se você, um ser humano, adentrar o território de um hipopótamo, você, ser humano, não é tecnicamente uma ameaça para o hipopótamo vai te atacar e possivelmente vai te matar simplesmente porque você invadiu o território dele.
Então, há padrões que basicamente você encontra na natureza inteira, em todas as formas de vida existentes na Terra e até mesmo possivelmente no universo. Então, a gente vive num ciclo, a gente vive num padrão que há de se repetir ad infinito. E por este simples fato, o que eu quero dizer com não há esperança é que não há como mudar porra nenhuma. Então, se você quer um mundo melhor, se você quer um mundo em que não haja abuso, ou você quer um mundo em que as pessoas sejam pessoas melhores, cara, desculpa, mas. Cara, ou, ou você. Eu acho que só há uma solução para você ir para um lugar em que não haja todas as merdas que existem nesse mundo. E ainda nem é uma solução que é certeza, isso daí ainda é uma possibilidade. Uma possibilidade pequena, vamos colocar assim. Qual é a solução para todos os problemas serem resolvidos? Suicídio. Sabe por quê? Não porque eu tô falando que você vai se matar, então todos os problemas do mundo vão ser resolvidos. Claro que não. Se a solução dos problemas do mundo fosse a sua morte, com certeza alguém, eu mesmo, eu já teria ido na sua casa e te matado. Não é isso, mas todos os problemas que existem, todas as questões, todo esse embate filosófico, existencial do caralho sobre quem somos nós, para onde vamos, por que pessoas matam pessoas, o que é bem e mal, enfim, tudo isso só existe na nossa cabeça, na nossa consciência. Uma prova disso são os animais não humanos. Os animais não humanos não ficam pensando, por exemplo, quando eles matam um animal para comer. Eles não ficam pensando, poxa, será que tá certo eu matar esse animal para comer? Eu não tô sendo cruel, será? Ou quando eles, por exemplo, matam alguma criatura por mera proteção territorial. Eles não ficam pensando, será que era necessário mesmo eu matar o passarinho só porque o passarinho pousou no galho da árvore que eu tô? Será que era necessário? Eles não pensam nessas questões. A formiga não fica pensando, poxa, será que eu tenho o direito de pegar aqui a folha que está aqui na árvore, mas eu não estou parasitando a árvore, isso seria certo ou errado? Eles não pensam simplesmente nessas questões. O que eu quero dizer é que nesse sentido a consciência é um problema. Por quê? Porque a consciência muitas vezes nos faz cair, não que a consciência seja literalmente um problema e que eu acho que ela seja ruim, mas nesse sentido a consciência é um problema porque simplesmente a consciência é o que gera os problemas. Vamos supor que você fosse um ser humano anencéfalo, ou seja, um ser humano que não tem cérebro. Um ser humano que não tem cérebro, penso eu, que ele não consegue raciocinar sobre as coisas mais básicas. Então, um ser humano anencéfalo ele pode até estar neste mundo, só que ele não vai ver os problemas deste mundo. Por quê? Não porque ele não vê literalmente o que há de merda no mundo, mas pelo simples fato dele não ter um cérebro humano, ele não tem a capacidade de pensar sobre. Então ele não tem a capacidade de raciocinar sobre estupro, sobre assassinato, sobre pedofilia, sobre bullying, sobre a merda que for. Ele simplesmente está ali, ele se alimenta, ele respira como qualquer ser vivo que existe nessa terra, mas ele não tem consciência das coisas que estão acontecendo. Então para ele não existe esse problema que seria a moral, que seria a simples consciência, o simples ato de pensar nas coisas. E onde que eu queria chegar falando tudo isso? Lembrei. Então, se você quer fazer alguma coisa para resolver os seus problemas, resolver os problemas de todo mundo, a única solução, entre aspas, que eu tenho para isso é você se matar. Isso se não houver um pós-vida, isso se não houver um céu, um inferno, sei lá, isso partindo da possibilidade de que nós vamos morrer e acabou. A partir da possibilidade ateia de que você morre e acabou a vida e acabou sua consciência. Partindo dessa possibilidade, há uma chance de você resolver todos os problemas do mundo. E qual é essa chance? Não é você literalmente resolvendo todos os problemas do mundo, é você se matando. Porque aí você se matando, você não vai ver os problemas do mundo. E aí você resolveu pra você mesmo os problemas do mundo. Olha que maravilhoso.
Mas eu não tô querendo incentivar ninguém a cometer suicídio, até porque, como eu disse, isso é uma mera hipótese. Não dá pra saber o que que existe, se é que existe um pós-vida, né? E aí já é outra conversa. Enfim. E, bom, e o que eu quero dizer é que não há esperança neste sentido, e a minha Black Pill não foi nem exatamente necessariamente com relação a isso. Foi também com relação a isso, mas o que me fez assim, sabe, fez estralar um negócio na minha cabeça foi que eu cheguei à conclusão de que. Calma aí. Opa. Eu achei que eu ia arrotar, mas não arrotei. Eu cheguei à conclusão de que nada em nós, seres humanos, nada em nós é. Não somente as coisas que nos cercam, não somente elas não são reais, mas também nós mesmos, quase tudo sobre nós mesmos não é real. É tudo vindo de fora para dentro e não de dentro para fora. São as coisas muitas vezes que nos determinam, não nós que determinamos as coisas. E o que eu quero dizer com isso mais especificamente é que até, por exemplo, o fato de eu, Thiago, ser um ser nihilista, eu não vou entrar agora no mérito de explicar o meu nihilismo, porque eu levaria no mínimo 2 horas para explicar o meu nihilismo, digamos assim. Mas vamos falar assim em termos simplistas que eu sou uma pessoa nihilista. Eu cheguei à conclusão, nessa minha série de pensamentos, de que até mesmo o meu nihilismo, que é algo que em tese me fazia sentir que eu estava um pouco mais assim desligado da realidade e ligado em algo fora dela, até mesmo meu nihilismo está 100% incluso na realidade. O que eu estou querendo dizer com isso? O meu nihilismo foi pré-programado antes mesmo de eu ter nascido. O que eu sou hoje, em boa parte, foi pré-programado antes de eu ter nascido. O que eu sou não é o que eu sou, mas sim o que eles entre aquelas colchetes, aspas, sei lá, eles me programaram para ser. O que eu quero dizer com isso? Vamos explicar, porque eu não sei. Eu espero que vocês entendam. Eu tô adentrando num negócio que vai ser meio complicado de explicar, mas eu espero que vocês entendam. Bom, eu não sei vocês, mas caralho, puta que pariu. Eu não sei vocês, mas vocês já tiveram a sensação de que as coisas que você está vendo, as coisas que você está consumindo, até mesmo as coisas que você está comendo, muitas vezes, nada disso é real? Uma parte da epifania, dessa epifania, entre aspas, Black Pill, que eu tive relacionada a isso, foi causada por um simples fator. Nos últimos tempos, nas últimas semanas mesmo, vamos colocar assim, eu tenho reparado cada vez mais que isso eu tô comprovando comendo nos mais diversos lugares possíveis. Eu tô comprovando que a comida que a gente sente não é uma comida falsa, vamos colocar assim. O que eu quero dizer com a comida falsa? Não estou dizendo que não é comida, mas a comida que a gente come não é a comida real, não é a comida mais real possível, não é. Para pensar brevemente, a comida que você compra no supermercado. A comida que você compra no supermercado geralmente vem entupida de conservantes. Isso já é algo que faz a comida que você come não ser algo 100% real. Porque se fosse real, se fosse algo legítimo, verdadeiro, não ia chegar até nós. O que os agricultores plantam, que o cara que planta a goiaba ia apodrecer antes mesmo de chegar até a gente. E por que não apodrece? Conservante. Por causa de química que jogam lá na porra da horta, enfim. E isso já é um fator que já faz com que a comida que a gente come não seja 100% real, vamos colocar assim. Pensa nisso. Segundo lugar, eu não sei vocês, mas eu nos últimos tempos eu tô sentindo que a comida
que eu não tô comendo algo, eu não estou sentindo os sabores de fato das coisas. Eu tô sentindo o sabor de nada na maioria das coisas que eu como. É como se as coisas não tivessem gosto. Até um tempo atrás, eu não conseguia sentir o gosto das coisas porque eu tava numa espécie de depressão, entre aspas, e aí pra mim tudo era cinza, inclusive a comida, então eu não conseguia sentir o gosto direito das coisas. Porém, de uns tempos pra cá, eu consegui melhorar isso e eu comecei de repente a sentir o gosto das coisas. E quando eu comecei a sentir o gosto das coisas, isso gerou uma verdadeira mudança em mim. Eu fiquei, caralho, então essa coisa tem esse gosto, as coisas realmente têm gosto, caralho e tal. E porra, né, fazia, sei lá, talvez anos que eu não sentia o gosto das coisas e tal. E aí eu passei um tempinho nessa descoberta, eu consigo sentir o gosto das coisas e tal. Só que aí, das últimas semanas pra cá, eu venho sentindo que as coisas, sabe, que as coisas, por mais que eu sinta o gosto delas, eu sinto que o gosto delas não é o que deveria ser, vamos colocar assim. Eu não tô sentindo o gosto puro das coisas, eu tô sentindo como se tudo que eu consumisse tivesse, digamos assim, 40% menos do sabor que deveria ter. E aí o que eu quero dizer com isso é que basicamente o que a gente come, praticamente tudo que a gente come, não tô dizendo que não é comida de fato, mas que tá envolto por um monte de merda que a gente não tem nem noção do que seja. A gente come comida que literalmente a gente não sabe a procedência, a gente não sabe nem se aquilo lá, em tese, seria de fato algo para comer. De tanto conservante que aquilo lá pode levar, de tanto produto químico, de tanta alteração proteica, sei lá, talvez até alteração no DNA do negócio, sei lá, eu estou só conjecturando. E enfim, nem mesmo a nossa comida. E se você também estudar um pouco de história e geografia, você vai ver que, por exemplo, o Brasil produz café. Um dos produtos que o Brasil mais exporta, café. Se você estudar geografia, você vai ver que o que o Brasil produz de café, as coisas de maior qualidade, o café de maior qualidade, não vai para o brasileiro. O café de maior qualidade, o Brasil exporta. Então, o que tem mais qualidade com relação a café, e não somente com relação a café, mas vários outros alimentos, se você pesquisar sobre isso, vários outros alimentos nós brasileiros não comemos aqueles alimentos da melhor qualidade. A gente exporta o que é de melhor qualidade para outros países, porque o que é de melhor qualidade tem um valor mais alto. E aí o que é de qualidade mediana para baixa, nós brasileiros, você que está ouvindo isso daqui, nós consumimos. Então, isso daí também é outro fator que me faz pensar que até mesmo que a comida que a gente come é falsa. Que se a gente fosse comer as coisas no estado natural delas, eu imagino duas coisas. Eu poderia imaginar várias coisas, mas duas coisas primariamente. Elas iriam apodrecer com muito mais facilidade, pelo simples fato de ter muito menos conservante. E dois, eu tenho quase certeza de que as coisas, se a gente fosse comer as coisas puras, as coisas como elas são mesmo, elas teriam mais sabor. Porque eu acho, eu acho não, com quase toda certeza que se você comprar uma semente de boa qualidade, plantar de tomate, por exemplo, plantar o tomate na sua casa, fertilizar, fazer todo um processo do caralho para o tomate sair um tomate do caralho. Se você comer um tomate feito na sua casa, em que você sabe como foi produzido, que você mesmo produziu, você mesmo controlou, eu tenho praticamente toda a certeza que esse tomate que você produziu na sua casa vai ter um sabor e vai ser muito mais vivo, vamos colocar assim, muito mais vívido, vai passar muito menos a impressão de ser algo plástico. Esse tomate que você produziu em casa vai ser muito menos plástico, digamos assim, do que o tomate que você compra no supermercado, por exemplo. O que eu quero...
O que eu quero dizer com isso não é que a gente, repetindo mais uma vez, que a gente não come comida, mas sim que a gente come comida adulterada, vamos colocar assim, comida talvez até mesmo falsa. E se até mesmo a comida que a gente come é falsa, imagina as outras coisas então, porque a comida é algo mais é o mais básico, basicamente. É uma das necessidades básicas de qualquer ser vivo é alimentar-se. E se até nas necessidades básicas nossas, o ar também, o ar cheio de poluição da cidade grande, se até mesmo nas necessidades assim mais básicas nós estamos sendo ludibriados, vamos colocar assim, quem dirá nas questões mais pífias por exemplo, do que as pessoas, do que o gado consome no YouTube. A situação tá feia, tá horrível, cara, tá horrível. E, cara, é tudo uma ilusão, cara. Uma das coisas que eu cheguei à conclusão, passando esse tempo afastado em Minas Gerais, lá na puta que pariu, o cu do mundo, é que a vida na cidade é uma ilusão. Eu não tô querendo dizer que, por exemplo, a vida no campo, em algumas coisas também não seja ilusão, mas a vida na cidade é disparadamente, descaradamente uma gigantesca ilusão. A comida que a gente come, muitas vezes, pode ser falsa. Esse mundo em que a gente vive, por exemplo, o próprio lugar que eu tô upando isso daqui, YouTube. Isso daqui é algo falso, o que a gente vê no YouTube é algo falso, notícias falsas, relações falsas, relacionamentos falsos. A gente não sabe a procedência das coisas que a gente compra, então muitas vezes a gente compra roupa que a gente acha ok, a gente não pensa sobre isso, mas se você parar para estudar, você vai ver que a roupa foi produzida na China, e de repente essa roupa se utiliza de trabalho escravo, o tênis que você compra possivelmente utilizaram trabalho escravo. Aliás, se vocês estiverem interessados, pesquisem sobre isso, trabalho escravo na produção de roupas. Que não é algo que eu tô mentindo, que eu tô inventando da minha cabeça. Cara, por trás de todas as coisas, de tudo mesmo, por trás até mesmo da parede que eu estou olhando, da parede do meu quarto que eu estou olhando nesse exato momento, existe uma série de coisas que nós não fazemos, não temos nem noção do que seja. Eu não faço a mínima noção de como o meu quarto foi construído. Eu não faço a mínima noção de como o macarrão, por exemplo, que eu como que eu comprei no supermercado, não faço a mínima noção de como ele foi produzido, de como foi o processo, não faço a mínima noção de se eu posso acreditar nos ingredientes do negócio, eu não faço a mínima noção de como foram produzidas as roupas que eu utilizo, eu não faço a mínima noção de se aquela garota que eu converso, não estou conversando com nenhuma garota, mas só dando exemplo, eu não faço a mínima questão de se aquela garota que eu estou conversando no WhatsApp, se ela tá realmente interessada em mim ou se eu sou só um contatinho dela. Eu não faço a mínima. Eu não tenho a mínima. Eu não tenho a mínima noção de se meus amigos são realmente amigos ou se eles só são meus amigos porque não é conivente a palavra, porque convém a eles ser meus amigos. Não dá pra saber a natureza de porra nenhuma. A gente vive num universo basicamente em que tudo é ilusão. A única coisa que não é ilusão é que há um ciclo e que esse ciclo não para, basicamente, mas de resto, a natureza das coisas, especialmente do mundo moderno, não dá pra saber porra nenhuma, cara. Não dá pra saber porra nenhuma. E com relação ao niilismo que eu tava falando, vocês já pararam para pensar que o niilismo, não somente o niilismo das massas, que não é o meu tipo de niilismo, mas vocês já pararam para pensar que o niilismo hoje em dia é algo que foi pré-programado, é algo que estão fazendo a gente acreditar nisso? Existe, como eu disse, tem o niilismo das massas, que é o niilismo gado, entre aspas, que é o niilismo, sad boys, o crush, sabe, o crush não me nota. Não necessariamente isso é niilismo.
essa pseudo-tristeza. Isso daí não é niilismo, digamos assim, mas eu chamo isso de niilismo de massa, porque é uma massa com uma pseudo-tristeza por pseudo-motivos. Então é um pseudo-niilismo, vamos colocar assim. Então, mas mesmo esse niilismo e mesmo o niilismo que é o meu niilismo, que é um niilismo mais filosoficamente fundamentado, vamos colocar assim, eles foram pré-programados. Nós, por exemplo, vou dar pequenos exemplos de como isso foi pré-fundamentado. Caralho, eu tô falando umas coisas tão. Caralho, que eu tô até com medo sei lá, de levar um tiro na rua por, entre aspas, acidente. Mas, sei lá, se me matarem, melhor. Talvez eu saia desse plano. Enfim. Caralho. Calma. Por exemplo, eu cheguei à concepção de que a vida na cidade é uma vida que é muito mais propícia ao niilismo do que uma vida no campo, vamos colocar assim, ou pelo menos em pequenas cidades, vamos colocar. E a maioria das pessoas hoje em dia vivem em grandes cidades. Se você for procurar geografia, estudar geografia e tal, você vai ver que as grandes cidades são, se você comparar população que está em grandes cidades com a população que está em pequenas, entre aspas, cidades pequenas, população que está em grandes, população que está em médias, população que está em médias em pequenas cidades. Se você for fazer uma comparação, a maior parte da população mundial hoje em dia vive em grandes cidades, vive em grandes centros urbanos como São Paulo, Tóquio, Nova York e por aí vai. E eu acredito que a cidade, que a modernidade, a tecnologia, tudo que a gente está vivendo hoje nos propicia a ser nihilistas. Por quê? Porque o que a gente vive hoje barra as relações sociais, barra as relações humanas e por vezes barra a empatia. Porque os muros que a gente tem, não querendo dar um papo de esquerdista é chato pra caralho, mas não querendo, enfim, mas quando a gente mora numa cidade e a gente recebe todos os dias informações de que sujeitos XYZ foi assaltado, gente morreu, foi estuprado e por aí vai, um monte de merda que a gente vê por aí nos noticiários. Quanto mais a gente é bombardeado por esse tipo de informação, mas nós ficamos com o sentimento de preciso me afastar, preciso me proteger. Isso quando acontece em escala social, em escala em que uma sociedade inteira começa a viver assim, isso gera uma espécie de prisão em massa. E o que é essa prisão? É todo mundo trancado dentro da sua casa. E isso gera um certo niilismo, porque você não tem contato com a outra pessoa, você não sabe da existência da outra pessoa, você sabe, quer dizer, você sabe que existe um vizinho seu, você sabe, claro, mas você não tem um contato real com aquele vizinho. Então, aquele vizinho é simplesmente uma figura imaginária, para quem você no máximo dá um oi, um bom dia, boa noite, sei lá. Mas ele não existe de fato, ele é simplesmente um boneco, digamos assim, um boneco que você não sabe as características dele. No máximo sabe a aparência física, porque é isso que você está limitado a saber dele. E você foi pré-condicionado a só saber disso dele, porque desde cedo você foi bombardeado com informações de que o mundo é perigoso. Então por isso você não conheceu o seu vizinho, porque você acha que o mundo é perigoso, porque está todo mundo dizendo que o mundo é perigoso. E isso é só uma gota de água no oceano do que eu estou querendo dizer. A gente vive afastado da natureza em grandes cidades e eu acredito que a natureza pode dar um senso de significado maior para o ser humano. Isso é um assunto bem maior e mais complexo, mas resumidamente eu acredito que o ser humano, quando está em contato com a natureza, ele tem uma noção maior e melhor do significado da vida, vamos colocar assim, e quando ele perde esse contato com a natureza, ele acaba ficando mais propício ao niilismo. A gente tem os relacionamentos modernos, o amor líquido,
que levam a gente também a estar cada vez mais sozinhos. A gente vive numa realidade, a modernidade basicamente faz nós estarmos cada vez mais sozinhos. E essa solidão intensa que o homem moderno, que todo mundo está aí vivenciando, isso gera por vezes um niilismo que chega a ser um niilismo tão assim inconsciente e na cabeça de todo mundo que se torna um niilismo social, um niilismo das massas, esse niilismo gado, como eu disse. E eu, por exemplo, por ter sido criado num contexto de que eu nasci numa cidade, de que eu fui socializado por meios comuns, escola, de que aí na escola eu tive atividades sociais comuns, de que eu sofri bullying, por exemplo, de que eu até mesmo da minha história de vida inteira, tudo o que aconteceu na minha história de vida inteira me levou a acreditar que nada disso é real, nada faz sentido, que é algo, uma característica niilista, vamos colocar assim. E esse niilismo foi pré-programado em mim, por quê? Porque se eu sou um sujeito com um potencial de sair desse sistema, o que eu vou falar agora é bem 1984, bem Admirável Mundo Novo, livros de distopia. Mas se eu ou qualquer pessoa, nós tivermos um potencial para sermos indivíduos que vamos enxergar por fora da caixa, que vamos enxergar por fora desse sistema em que a gente vive, o próprio sistema vai dar um jeito de, desde o nascimento, barrar a nossa capacidade de pensamento, a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de chegar a algum lugar que esteja fora da caixa, que é a caixa que eles querem que a gente pense. Espero que vocês consigam compreender o que eu estou falando. Eu sei que não, até para mim está difícil de falar. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que a gente está num mundo e a gente está num sistema e num mundo mas tão bem pensados, mas tão bem estruturados, mas tão fudidos, tão fodas, assim, para aprisionar nós todos. Nós estamos num sistema tão foda que mesmo indivíduos que têm um potencial para sair desse sistema, muitas vezes não conseguem sair desse sistema porque foram habituados a pensar dentro desse sistema, e aí quando eles tentam sair desse sistema, eles não conseguem pelas próprias limitações de pensamento que foram impostos a ele. E aí, por não conseguir sair desse sistema, mas sentir que é algo errado com esse sistema, aí vem o niilismo, aí vem esse sentimento de que nada faz sentido, e a pessoa não consegue transcender a caixa. A pessoa, por mais que ela fica assim no canto da caixa, sabe, na borda da caixa, assim, pressionando a caixa para sair, ela não consegue sair da caixa, porque os próprios limites que foram dados para ela, limites sociais, limites linguísticos, limites até mesmo biológicos, limites de alimentação até mesmo, tudo o que existe na realidade foi moldado para nos limitar. E aí quando alguém que tenta fugir dessa caixa que é o sistema, e quando eu digo sistema não é capitalismo, pau no cu, eu tô falando do capitalismo. Não, mongol, filho da puta. Eu tô falando do sistema real, não é o capitalismo. Quando a gente foi tão pré-moldado, a gente foi tão programado pelo sistema, que mesmo os sujeitos que têm uma natureza mais pensante, uma natureza filosófica, mesmo eles, quando tentam muitas vezes sair do sistema, eles foram limitados a vida inteira. As conexões cerebrais, até as conexões cerebrais talvez do indivíduo são limitadas. E aí quando ele tenta sair do sistema, ele não consegue, não porque o sistema de fato não deixa, mas porque aquele próprio indivíduo não consegue se desamarrar dos limites que estão impostos no cu do inferno do inconsciente dele, de tão profundos que foram imputados as limitações sobre ele. Limitações que vão desde coisa do tipo comida até limitações linguísticas. E falando sobre limitações linguísticas, eu recomendo que vocês assistam um filme chamado The Arrival.
A Chegada, que é um filme de, entre aspas, ficção científica. Não é um filme assim extraordinário do caralho, porém o filme, no final do filme, ele dá uma teoria interessante pra caralho sobre a linguagem. O filme diz basicamente que quanto maior é a nossa capacidade linguística e expressiva, quanto mais a gente sabe se expressar através de gestos, palavras, quanto mais a gente consegue utilizar de forma expansiva a linguagem, mais isso abre brechas para novos estados de consciência. Resumindo, quanto mais a pessoa. Isso eu não estou falando de você aprender, vou aprender inglês, francês, 50 línguas. Não. Mas quando você cria novas formas de se expressar, quando você. Vamos supor, você cria um dialeto seu, você cria uma linguagem sua. Quanto mais você cria formas de expandir a sua capacidade de linguagem, mais também se expande a sua capacidade de compreensão e, por consequência, mais se expande a sua capacidade de consciência. E isso ajuda a explicar uma parte da prisão. A gente vive numa prisão até mesmo linguística, porque a linguagem é fascista, vamos colocar assim. Existe. Eu não vou entrar nessa conversa, porque também é outra coisa que daria para falar 2 horas sobre isso. Mas basicamente a nossa linguagem é limitada, e assim como tudo que existe nesse mundo, a nossa linguagem é limitada. E. Nossa, caralho. Literalmente eu tô fritando minha cabeça, tá fritando meu cérebro. Imaginem eu aqui com o microfone e minha cabeça fritando. É assim que eu tô me sentindo agora, minha cabeça tá saindo fumaça. Calma. Caralho. Eu acho que não vai ficar muito fácil de entender esse podcast, mas se necessário, escutem mais de uma vez. Até mesmo eu ainda tô digerindo tudo que eu tô falando. O que eu quero dizer é que quanto mais você tem capacidade e quanto mais linguística e quanto mais você expande a sua capacidade linguística, mais se expande a sua capacidade de compreensão. E o sistema, por exemplo, quando a gente está na escola, a gente aprende o português. E o português é a linguagem padrão, a gente está, entre aspas, condenado a seguir o padrão, o limite do português. Existem palavras, por exemplo, que se você estudar linguagens, português, literatura e tal, existem palavras na literatura portuguesa que não tem uma tradução em outras línguas. Por exemplo, em inglês não tem uma tradução para certas palavras do português para o inglês. A mesma coisa do inglês para o português. Às vezes não tem uma tradução de alguma palavra em inglês para o português. E aí se você quer expressar alguma coisa que só existe em outra linguagem, não existe na sua linguagem nativa, você às vezes tem que trazer essa outra expressão para cá e você se adaptar e às vezes até mesmo aprender outra linguagem só para poder expressar novas emoções. Quanto mais você aprende linguagem, quanto mais você aprende linguagem emocional, linguagem corporal, gestos interpretativos e tal, mais isso aprende, mais isso aumenta a sua capacidade de compreensão, a sua capacidade de raciocínio e até mesmo cria novas skills, vamos colocar assim, de conhecimento que fazem você unir fatos mais rapidamente. Resumindo, em suma, isso aumenta a sua capacidade de consciência. O que eu quero dizer com toda essa merda que eu tô falando? O que eu quero dizer é que a realidade, tudo mesmo em que a gente, tudo que tá, tudo, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Até mesmo as palavras que você e eu falamos, a comida que a gente come, o ar que a gente respira, tudo é feito para nos limitar. Tudo foi feito para nos limitar. Tudo, muito possivelmente, foi pré-programado para nos fazer continuarmos presos dentro dessa jaula em que a gente vive. E quando eu digo jaula, eu estou falando não somente no sentido sociológico da coisa, de você viver o capitalismo, mas até mesmo, talvez, no sentido metafísico da coisa, de haver certos conhecimentos
metafísicos que o ser humano comum não pode ultrapassar, que somente quem sabe almas iluminadas conseguiriam ultrapassar, ou mesmo ninguém, quem sabe, consegue ultrapassar, que seria o conhecimento de Adão e Eva, o conhecimento da árvore do fruto proibido, que seria o conhecimento que separa o que é conhecimento humano, o que é empirismo, do que é conhecimento além humano, o que é conhecimento metafísico, que é um campo que a gente, milhares de anos, e a gente ainda não avançou quase nada. A gente continua sugestionando e não chegamos a lugar algum. E... caralho, mano. Caralho. Realmente, que Black Pill fodida. E não há esperança. Por quê? Porque até mesmo porque tudo é inclinado a nos limitar. O simples fato da gente ter um corpo já é um limitante. A gente é limitado pela biologia, a gente é limitado pelo social e até mesmo o eu que a gente pensa existir, muitas vezes não existe. Ou pelo menos muitas características que a gente acha que são nossas de fato, não são nossas de fato. São coisas que foram a sociedade, eles, vamos colocar assim, eles... que foram a sociedade, eles, a família, relacionamentos que colocaram sobre a gente, que já é um assunto que eu já venho falando há um tempo já nos podcasts da linha Absterço do Mundo e tal. E por que realmente não há esperança? Não há esperança no social, por quê? Porque o ser humano é merda, e se o ser humano individualmente já avança a passos de tartaruga, imagina o ser humano a nível social, a nível de consciência coletiva. Não há esperança. Não há esperança também no sentido biológico, porque nós somos seres humanos e nós somos limitados biologicamente. Eu não posso simplesmente, eu quero ter asas, quero sair por aí voando. Não posso, por quê? Porque meu corpo não tem asas, porque meu corpo tem uma limitação fisiológica e biológica simples e eu não posso criar asas do nada e sair voando. Não é assim que funciona a tal da evolução. Não é assim, tipo, vou dormir, quando acordei tô com asa. Não. Então, não há esperança também para a biologia, ela também nos traz limitação. Não há esperança individual pro eu. Eu não estou dizendo que o indivíduo não existe. Não estou dando aqui uma de nova resistência de QTP. Não estou. Não estou. O que estou querendo dizer é que muitas das características que a gente acha que são nossas, muitas vezes coisas que a gente acha que é o eu, o entre aspas, eu, às vezes não é o eu. Às vezes é puro condicionamento biológico, puro condicionamento fisiológico, puro condicionamento da nossa própria mente. A nossa própria mente, por vezes, nos sabota, nos faz nos distanciar de nós mesmos. Então, por vezes, até mesmo o eu não é algo real, não é algo verdadeiro, é algo que só existe na nossa mente, mas que não existe de fato. Então, possivelmente o eu, o aspecto individual, é a única salvação, é o único meio de transcender toda essa merda. Mas é só possivelmente. Porque na maioria dos casos, o eu, ou melhor, o ego, é uma armadilha ainda na maioria gigantesca dos seres humanos. Então não há esperança também para o eu, para o indivíduo, exceto assim, 1%, 0,001% da população que consegue transcender toda essa merda e vira sei lá, um Osho da vida. Não tô falando que o Osho transcendeu toda essa merda, mas tô dando um exemplo só para vocês entenderem melhor o que eu tô falando, enfim. Não há esperança também. Não há esperança no social, não há esperança biológica, não há esperança no indivíduo. Não há esperança, e aí eu falando por mim mesmo, pode ser que para vocês haja esperança nesse campo, mas não há esperança no materialismo.
Porque vai ter muita gente que vai dizer, bom, se não há esperança no metafísico, no social e tal, pelo menos pode haver esperança no materialismo. Então vou conseguir dinheiro pra caralho, vou comprar uma lancha, vou comer mulher pra caralho, sei lá, vou conseguir dinheiro pra ter coisa pra caralho. E ser alguém foda na vida. Mas eu não penso dessa forma. Eu sou um ser humano que, pelo menos falando por mim mesmo, materialista é uma das últimas coisas que eu sou. Eu sou muito mais metafisicista, se é que essa palavra existe, do que materialista. Então, então esse raciocínio não funciona para mim. Pode ser que para vocês que estejam ouvindo, pode ser que funcione. E aí vocês falam: "Ah, há esperança assim no metafísico. Eu quero conseguir dinheiro pra caralho, quero comer mulher pra caralho, quero viajar pro Nepal, pra puta que pariu e quero conhecer o mundo e isso vai me deixar muito feliz e para mim essa é a esperança." Beleza, mas para mim, pessoalmente, para mim, Thiago, isso não funciona. Então, para mim, não há esperança também no material. Não sou uma pessoa materialista. Não há esperança nas ideologias, porque, como vocês devem saber, esquerda, direita, ateísmo versus cristianismo, isso não leva a lugar nenhum. Isso não é. Isso daí ainda é pensamento dentro da caixa. Isso daí, enfim. Uh, não há esperança até mesmo para a filosofia, porque nós somos limitados filosoficamente por uma série de fatores, a nossa mente é extremamente limitada. E quanto mais cedo você aceitar isso, de que sua mente é limitada e de que você provavelmente nessa vida você não vai saber a resposta para todos os mistérios do universo nessa vida, você não vai saber, você pode viver 500 anos que ainda assim você não vai saber todas as respostas para todas as perguntas metafísicas existenciais dessa vida, e filosóficas existenciais. Como eu disse, falei agora há pouco, a gente já está há milhares de anos pensando filosoficamente, sugestionando as coisas e até agora a gente avançou um passo e a gente ainda está um abismo de distância, um abismo enorme de distância de saber o que é realmente a verdade. Qual é a verdade por trás das coisas. E quando eu digo verdade, eu não estou falando nem do que há por trás do sistema. Isso também é uma parte importante da verdade, mas eu estou falando até por trás da verdade do universo. Como que começou toda essa merda, como que começou a vida, e mais importante ainda, penso eu, mais problemático ainda. Eu acho que existe uma questão que é mais problemática ainda do que como começou a vida. Essa questão é como começou a consciência. Porque uma coisa é começar a vida, por exemplo, a vida animal de um cachorro, ou de uma ave, ou de um réptil, ou sei lá. Outra coisa é a vida nossa humana, que é a vida com consciência racional, digamos assim. Como começou essa merda? Como começou essa merda? Para mim, me parece uma pergunta que é mais enigmática até do que como começou a vida por si só, a vida das bactérias e tal. Para mim é mais enigma ainda, mas enfim. Sei lá, esperança, não sei, no mundo, que é a esperança social. A esperança social. A esperança no mundo e esperança social não é exatamente a mesma coisa. Esperança no mundo. Eu acho que eu nem preciso explicar, né? Esperança no mundo. Olha, eu posso até discordar da Bíblia em muitas coisas, mas se tem uma coisa que a Bíblia tá bem correta, é o trecho bíblico que fala que o mundo jaz no maligno. Cara, para qualquer coisa, praticamente qualquer coisa que você olhar e você tentar ser imparcial e você ser assim o mais nu, cru e cruel possível, porque a verdade é cruel, é desesperadora por vezes. Quanto mais você olhar para as coisas de maneira nua e crua, mais você vai ver que, cara, não há esperança e que, por mais que, para encerrar, por mais que o Nietzsche tenha sido um grande filho da puta em vários aspectos, numa coisa ele estava certo.
algumas coisas na verdade, mas relacionado a esse podcast, numa coisa ele estava certo. Nietzsche dizia que eita, a esperança é o pior dos males. E eu diria que, especialmente nos dias de hoje, em século XXI, no meio de todo esse niilismo que talvez até tenha sido implantado na gente, que não era para ser algo que, que era para acontecer, mas sim algo que programaram para acontecer, é algo que é talvez um fenômeno social, algo que não é um fenômeno natural, mas sim um fenômeno social, não sei. Pode ser que seja também um fenômeno natural, com certeza pode ser. Mas eu estou aqui lançando a hipótese de que não é um fenômeno natural, mas sim social. Não social, porra, mas sim um fenômeno pré-programado, vamos colocar assim. E no meio de toda essa merda, Nietzsche estava certo em dizer que a esperança é o pior dos males, porque ainda mais na vida moderna e com esse tanto de argumento para você não ter esperança, realmente ter esperança é um suicídio, é um gigantesco suicídio e a esperança é, sei lá, cara, pode ser que a esperança seja a única salvação ou pode ser que não, mas já não sei mais de nada, para ser bem sincero. A última das esperanças, esperança no amor. Cara, o cara ou mulher que estão me ouvindo, vocês ainda têm esperança no amor? Século XXI, relacionamentos líquidos, pessoas se relacionando só através de uma tela de celular, da tela do computador, fornicação via internet, pessoas achando que sexo é. Oh, a transcendência divina é sexo. Pessoas que. Vocês ainda têm esperança no amor? Cara, eu admito que eu queria ainda ter essa ilusão de que, ai, nossa, vou encontrar uma mulher que, uou, ai, esperança no amor, vou encontrar uma mulher que, nossa, puta que pariu, vai me fazer sair dessa imensa Matrix e eu e ela vamos sair disso e tal. Ai, eu admito que eu ainda queria ter essa esperança, mas, cara, eu acho que se eu encontrar um dia uma mulher, é muito mais fácil que ela queira me convencer a continuar nessa merda gigantesca do que uma mulher que queira me ajudar e eu ajudar ela a sair dessa merda, a pensar fora da caixa. Porque, cara, é muito mais fácil você aceitar a realidade das coisas, você se adaptar à realidade das coisas, você virar como falam os caras da. Ai, cara, nossa. Você virar entre aspas, blue pill. É muito mais fácil, menos complicado, vamos colocar assim, do que você ir contra. Cara, a maré que eu tô falando, essa é uma maré gigantesca, não tem como ir contra, não há esperança de você conseguir ir contra a maré. Se você tentar ir contra a maré, você vai ser arrastado, cara. Tem que ser um verdadeiro Ubermensch pra conseguir ir contra toda essa merda. É gigante, cara, é gigante. O nível em que a gente tá, sabe, pré-condicionado é gigantesco, cara. É gigantesco e por isso que eu digo, não há esperança. Espero que vocês tenham conseguido entender esse podcast. É, não, essa não foi a única epifania, vamos colocar assim, que eu tive durante essas minhas últimas viagens. Daria pra falar, vai dar pra falar pelo menos mais uns 2 podcasts só sobre epifanias que eu tive na viagem. É isso que eu vou fazer. Mas vamos com calma, minha cabeça tá doendo, eu sinto que, nossa, tá saindo uma fumaça negra da minha cabeça, como se, sabe, o negócio, sabe quando algo tá com tanta energia, fica e aí queima e aí começa a sair fumaça, é assim que eu tô sentindo agora. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se vocês conseguirem entender 10% do que eu falei, eu acho que já é válido. Não que eu esteja falando algo muito genial, mas é algo difícil. É algo difícil, de difícil compreensão. Porque você ouvir o que eu tô falando é uma coisa, agora você compreender o que eu tô falando, aí é o bicho. Espero que vocês tenham conseguido entender. E até o próximo podcast. Eu tô cansado pra caralho, meu Deus do céu. E
Um abraço em todo mundo. Eu espero que ainda não me matem, porque eu ainda preciso falar mais coisas. Até a próxima. Falou.